E o que o Senhor mostrou para mim, todas elas em forma de serpente. Todas, inclusive as que estavam sozinhas. E as que estavam dançando, juntinha, duas serpentes. Então vinha a serpente assim, ficava, não era pé para frente, era um pouquinho para trás. E assim, todos, eu olhei para todos, e não encontrei uma alma sequer naquele bairro. Todos estavam em forma de serpente. E eu achei estranho aquilo, porque eu nem bebi. O que está acontecendo? Aí eu escolhi uma coluna, e quando eu escolhi uma coluna, eu ouvi uma voz falar comigo lá dentro. Assim como meus olhos lá de dentro estavam enxergando, lá dentro de mim, eu ouvi uma voz que disse para mim assim: aqui não é mais o teu lugar. Amém? Falou por 2 vezes. E eu fui embora. Aí quando eu cheguei em Pelotas, esse amigo meu, que era do exército também, tinha servido no exército, tinha recém saído, ele disse para mim assim: vocês vão dizer para mim assim, o senhor saiu do exército, mas foi eu com 21 anos. É que, na verdade, eu sou de 68 e fui registrado em 69. E pedi 1 ano de adiamento para terminar o 2º grau, então eu tenho mais idade do quartel. E esse amigo meu disse para mim assim: Laurão, num culto aqui perto do quartel, e eu disse para ele: não, eu estava pensando no país, no Casa Grande, ali em Belo. Aí quando eu disse para ele que não, aquela voz que falou comigo lá na praia há 1 mês atrás, disse para mim assim: aceita o convite e vai. Aí eu disse para ele assim: Henrique, que era corneteiro no exército, meu pai na fé, ele seguiu a realidade e se aposentou como militar. Ele disse assim, eu disse para ele assim: Henrique, eu mudei de opinião, eu vou ir. E ele disse assim: ah, que bom. Aí eu assim: então vamos sair juntos daqui. Ele disse: não, pode ir com a tua, ele tinha namorada, pode ir com a tua namorada para o culto, que eu me arrumo e venho aqui para ir. Que hora você sai do culto? Ele disse: 20 para as 8, eu tinha que caminhar a pé. Eu disse: não, 20 para as 8 eu estou aqui. Porque eu queria saber quem era aquela voz que falava comigo. Eu queria saber quem era aquela voz que falava comigo. Eu estava curioso para saber quem era. Aí eu fui no culto. Nesse culto a Gilva estava, mas eu não vi a Gilva nesse culto. Eu não vi. E tinha um irmão de São Paulo pregando a palavra de Deus. E na pregação, ele dizia assim: porque quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. E aí começou alguém a falar comigo novamente, porque eu queria saber quem era aquela voz que falava comigo. E alguém começou a falar comigo desde o início do culto. E eu ouvia claramente aquela voz falando lá dentro de mim. E ele disse para mim assim: todos os irmãos que estão aqui vão para o céu. Você não vai, porque você anda na contramão de Deus. Você só faz aquilo que Deus não se agrada. Por isso que você não vai para o céu. E aí eu comecei a ver a minha impossibilidade de eu ir para o céu. Porque aquele que falava comigo, e eu não sabia quem era, ele começou a me convencer de que eu era verdadeiramente um pecador. Você sabe quem era, mas eu não sabia. E ali ele começou, ficou todo o culto que os irmãos pregavam falando comigo. Ao ponto de que quando chegou ao final do culto, e os irmãos fizeram o apelo para quem... O irmão disse assim, ele disse já pelo Espírito:
Tem 5 pessoas aqui que vão aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador nessa noite. Eu pensei comigo assim, tem umas mulheres ali diferentes ali, porque a gente observa tudo, né? Ele está sabendo, mas eu não queria os crentes. Eu estou vestido que os crentes direitinho. Estou até com a Bíblia do meu irmão. Né? Como é que ele sabe que eu tenho que aceitar Jesus? Eu não fui lá na frente nada. Eu não fui lá na frente. E eu coloquei na minha cabeça que eu não iria ir lá na frente. Eu disse, não, eu não vou ir lá na frente não. E ele disse para mim assim, esse que falava comigo, tu é o terceiro. E eu disse para ele, eu já lhe disse que eu não vou. Já disse que eu não vou. E aí, eu estava na parede, ali estava o pregador, aí as pessoas começaram a ir para frente ali, e eu ali na parede, ali, bem perto da parede. Só não pode escorar na parede. E aí começou a passar um, passou 2. Aí daqui a pouquinho eu pensei comigo assim, ele veio me buscar, porque ele começou a falar muito perto de mim. O pregador começou a falar muito perto de mim, e eu estava com o olho fechado. Digo assim, ele sabe que eu sou o terceiro, e veio me buscar. Aí eu abri os olhos, eu estava atrás dos outros 2, e eu não sentia minhas pernas caminharem até ali. Eu não senti. Estou falando para vocês, depois eu vou dar outro testemunho para vocês sobre esse negócio das pernas eu não sentir. Já vou ouvir também. Aí quando eu abri os olhos, eu pensei comigo assim, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Eu estava na parede parado. Eu não estava aqui na frente. E eu não via minhas pernas caminharem até aqui. Eu não sabia que eu tinha caminhado até aqui. Isso é coisa, eu pensei comigo assim, isso é coisa de Deus. Aí aquele irmão começou a falar em língua, chamou as outras pessoas e começou a falar em línguas. Eu também não sabia o que era língua estranha, o que era profecia. E ele começou a falar em línguas e chamou os obreiros para orar pelas pessoas. E quando ele começou a falar em línguas, aquele que falava comigo disse assim para mim: te prepara, porque o Senhor Jesus que morreu e ressuscitou há quase 2000 anos atrás, isso era 1990, vai falar contigo pessoalmente agora. Você entende que Jesus está no Espírito Santo e o Espírito Santo está em Jesus? Que Jesus se utiliza dos dons do Espírito Santo para falar com nós, e o Espírito Santo se utiliza dos seus dons para glorificar Cristo. Amém? Uma unidade na divindade. Aí, dito e feito, aquele irmão começou a falar e veio aonde eu estava e começou a falar comigo, dizendo assim: eis que neste momento eu estou escrevendo o teu nome no livro da vida. Ali eu ganhei tudo, porque eu achava impossível meu nome ser escrito no livro da vida. Ali eu já amei o Senhor. Eu digo assim, meu Deus, porque eu sabia que todo mundo estava inscrito e eu estava fora. E eu digo assim, já gostei do que estava ouvindo, já amei e amei. Eis que nesse momento eu estou escrevendo o teu nome no livro da vida. E ele disse assim, o meu livro. E eu sabia que não era meu irmão, eu sabia que era Jesus. Sem ninguém ali me dizer nada, eu vou ter que dizer comigo. Ele falava comigo. E nesse momento, você está recebendo uma coroa do meu Pai que está no céu. Porque eu tenho uma grande obra, uma missão para fazer através da tua vida. E aí falou mais coisas e eu fiquei feliz porque meu nome foi escrito no livro da vida. Aí quando eu saí do culto, terminou o culto, o amigo que me levou não viu o que tinha acontecido, estava em fervor no culto, aí não viu. Aí na rua eu perguntei a ele, o que é uma missão? Deus te levar para um lugar para fazer a obra, ou Deus tem um plano na tua vida e te usar naquilo, isso é missão. Por que, Laura? Digo assim, porque Jesus usou aquele que estava pregando, e ele falou comigo, e ele disse assim, como é que tu sabe que era Jesus? Só por causa que tinha um outro
que falavam comigo. Depois disse que Jesus ia falar comigo, e aí quando ele veio e começou a falar em língua, eu sabia que era Jesus. Eu estava convicto que era Jesus, não é, meu irmão? Ele disse assim: é o Espírito Santo que falava contigo. Eu não sei o que é o Espírito Santo. Eu não sei o que é o Espírito Santo. Eu não compreendo as coisas. E ele disse que é o Espírito Santo. E tu entendeu que foi Jesus? Eu disse: claro. Ele disse que Jesus ia vir falar comigo, o próprio Jesus ia falar comigo. E aí ele disse assim para mim assim: e tu não viu aquela que estava de amarelinho? E a Gilma estava com a camisa amarelinha. Tu não viu aquela de amarelinho? Eu falei assim: não vi. Eu quero saber de Jesus. Ele queria dizer para mim que assim como tinha meninas no mundo, também tem meninas na igreja, né? Que a gente não precisa recorrer a gente nem ficar pensando sobre essas coisas, porque Deus é quem guarda essas coisas. Bom, aí eu saí dali feliz da vida, eu Henrique também feliz da vida que tinha acontecido. No primeiro culto que eu fui, você entende que Jesus está presente? Ele está aqui conosco. O Senhor Jesus está em nosso meio. Amém? Porque o Espírito Santo habita em nós e o Senhor Jesus também habita em nós. E ele se move entre nós, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele se move entre nós. E ele disse que estaria conosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos, nem desconsolados, sem saber o que fazer. Não, ele não nos deixa, ele está conosco. O Senhor está conosco. E é isso que nós precisamos entender. E essa comunhão com Deus que nós recebemos, porque aceitamos a Cristo, o Espírito Santo veio fazer morada em nós, mas ainda permanecemos com as duas naturezas. E uma natureza dentro de nós é contra Deus, é inimiga de Deus e não quer saber de Deus. Você acha que com essa natureza eu poderia ter aceitado a Cristo naquela noite? Jamais. Jamais. Então, o que acontece? Jesus veio ao nosso encontro. Ele foi ao encontro de todos quando palmilhou a terra. E ele disse: nenhum se perdeu, Pai, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E ele veio ao nosso encontro. Porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo. Deus não amou a igreja. A igreja foi formada, a igreja foi concebida em Cristo, mas amou, a Bíblia diz: amou o mundo. E o Senhor vai ao encontro. É claro que as pessoas vão precisar depois decidir, porque até pouco tempo atrás, e ainda se defende muito, que quem crê em Jesus, que a condição é crer em Jesus. Principalmente quem vai em presídios pregar, aquelas pessoas que fizeram barbaridades, coisas hediondas, tem que crer em Jesus. E o segredo é crer. Se crer, será salvo. Essa é a condição que todos os teólogos pregam ao longo desses 2000 anos. É crer em Jesus. Só que a Bíblia diz que Satanás crê também e estremece, mas não obedece. Então você tem que crer, mas você tem que obedecer. Entende? Você tem que crer, mas você tem que obedecer. Você tem que praticar. Você tem que viver essa vida espiritual com Deus. Porque, por isso eu falei para vocês no início, permanecer em Cristo, estar em Cristo, aquele que está em Cristo, o verbo é presente e contínuo. Eu preciso estar sempre em Cristo e perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por quê? Porque a salvação envolve passado, presente e futuro. O passado, olha bem o que eu vou dizer para vocês. No passado nós somos redimidos em Cristo. Nós nos convertemos. É um ato divino. A conversão é um ato. Deus converteu. Amém. Então, a redenção, no passado nós somos redimidos em Cristo.
Quando nós aceitamos, eu fui ali, foi um ato de Deus. E houve minha conversão. No futuro, seremos glorificados em Cristo, também é um ato. A Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados no arrebatamento da igreja. Ou se irmos antes, aí a Bíblia diz, não seremos os que dormem. Os que dormem se levantarão do túmulo e receberão um corpo glorificado. Isso com relação ao corpo, né? A alma está com Deus na eternidade. Mas para que receba a recompensa, é preciso estar no corpo glorificado. Também será um ato de Deus. O corpo glorificado é um ato, vai acontecer num momento. Só que a salvação envolve passado, presente e futuro. Passado fomos regenerados, no futuro seremos glorificados. Mas no presente precisamos ser santificados. E aí a Bíblia diz, sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então esse processo de santificação é Deus cuidando de nós. Quem pode se santificar? Eu já vi pessoas que dizem, não, eu apelo para os meios da graça e aí eu vou ser vencedor. Não, Deus deu os meios da graça para que você possa fazer aquilo que foi mandado fazer. E depois que você foi mandado fazer, se considera como servo inútil, porque você fez somente o que foi mandado fazer. Está em Lucas para nós isso. Fala aí, Lucas. Porque você fez somente o que foi mandado. Mas aí a pessoa diz, não, mas eu vou usar os meios da graça e eu vou ser vencedor. Se você tirar esse eu da frente, já ajuda. Porque é esse eu que é inimigo de Deus e que não quer nada com as coisas de Deus. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não vivo mais segundo a velha natureza, mas eu vivo de acordo com a nova natureza. Por isso Cristo vive em mim. Porque quando eu faço aquilo que eu não devo, aquilo que é errado, eu não posso dizer que Cristo está vivendo em mim fazendo aquilo ali. Amém? Que é o Espírito Santo que está autorizando a fazer. Não, ele não faz isso. Amém? São escolhas. Então, nessas escolhas que você tem que fazer, é você que vai decidir. Não, eu quero ser fiel a Deus. Eu quero que o Senhor opere em mim. Ah, você quer? Então qual é a condição? A virtude de todas as virtudes. A humildade, se humilhe debaixo da potente mão do Espírito Santo. É Ele que tem as credenciais para glorificar Cristo na tua vida e para te levar à vitória. E o que é se humilhar? Minha primeira mensagem, quando eu atendi a igreja do Capão do Leão por 5 anos e 4 meses, a minha primeira mensagem do Capão do Leão foi em janeiro de 2008, e foi assim: o perigo de uma igreja sem lágrimas. Por quê? Porque as pessoas, elas acham que chorar é coisa para novo convertido. É para a pessoa que está com um problema e que veio para Deus, que veio para a igreja. E aí quando o problema é resolvido, quando passou aquela fase que já está acostumado com a igreja, agora ele é um cristão normal. Não, ele é um cristão agora frio, morno, mas não é um cristão como deveria ser. Porque as lágrimas devem acompanhar a vida da igreja todos os dias e sempre. Esse quebrantamento tem que acompanhar nossas vidas. Esse rio que jorra dentro de nós também está relacionado às nossas lágrimas. Quando corre, é porque tem um rio dentro de você transbordando, e aí sai. Aí você sai pelos olhos, sai pelo nariz, né? Mas hoje as pessoas, sabe o que eu peguei para o leão? Isso aqui. Que hoje as pessoas não levam mais para a igreja. Sabe por que não levam? Porque elas sabem que não vão chorar, que não vai ser preciso usar. E todos nós devemos ter um ministério
de lágrimas na presença de Deus. Porque aquele que se humilha será exaltado. Aí a pessoa diz assim: eu não sei o que está acontecendo comigo, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não consegue vencer sozinho. Jesus palmilhou a terra e disse: sem mim nada podeis fazer. E hoje o Espírito Santo diz para nós assim: sem mim tu não consegue fazer nada, não, nada. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Amém? Então que Deus o abençoe e o guarde, se humilhe. É possível um jovem ser um vencedor? A Bíblia diz: jovem, vocês são fortes, porque os jovens são determinados naquilo que eles querem diante de Deus. São determinados, eles querem, eles buscam, e eles recebem da parte de Deus. Vou ver aqui as horas. Tem que orar para você. Então, os jovens são determinados. Você pode vencer, só que você não pode vencer sozinho. Tem um hino que diz: não tente sozinho. Eu não sei cantar, quem sabe cantar é mesmo. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Não tente sozinho. E qual é o problema que a gente enfrenta e que a igreja enfrenta? Não é só os jovens, todos enfrentam. É que as pessoas, elas só vão para Deus depois que estão arrebentadas. Mesmo os crentes, depois que quebraram a cara, que se arrebentaram todinho, que estão em pedaços, aí eles conseguem chorar. Mas aí, por que não choram? Estão todos arrebentados. Amém? E o Senhor está junto de nós, em nós, morando em nós. E o Senhor que mora em nós, agora Jesus palmilhar na terra e fazia todas aquelas maravilhas, mas era o Pai que estava. Ele dizia: o Pai que está em mim que faz essas obras. Mas e agora? Jesus é o mesmo? Ele é o mesmo? Você sabe o principal milagre de Deus é a conversão. É a maior obra de Deus. E depois da conversão, Deus nos levando à vitória todos os dias. Mas é um milagre. É um milagre de Deus. Por quê? Porque é Deus em nós. É Deus em nós. E Jesus disse: eu venci o mundo. Não o mundo como sociedade, no qual nós devemos ser luz do mundo e sal da terra, mas o mundo como sistema de iniquidade governado pelo diabo. Eu venci o mundo. E esse mundo, esse sistema de iniquidade, Jesus, ele aniquilou na cruz do Calvário em si mesmo, de maneira que aquele que está em Cristo, amém, que se humilha debaixo da potente mão de Deus, é um vencedor, se torna um vencedor, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, para Deus cuidar de você, você tem que se humilhar e pedir os cuidados de Deus, porque Deus não pode pegar um aqui para ser xodó dele. O fulano eu vou cuidar, mas o outro eu vou deixar que se vire. Ele não faz. E por que uns parecem que são cuidados e outros parecem que estão largados? Não é. É que aquele que está sendo cuidado, ele se humilha. Ele pede a graça de Deus, ele se humilha. Olha, Tito 2,11. Porque a graça de Deus foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. Substitui a graça por Jesus. Porque Jesus, a graça é uma pessoa, e essa pessoa é a segunda poderosa pessoa de Deus, o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus foi manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então não é a salvação, quando a Bíblia diz salvação, não é aquela salvação que eu fui regenerado em Cristo lá, que eu me converti, e agora eu estou vendo, é agora no processo de santificação. Jesus continua nos salvando. Olha o que a Bíblia diz: um coração alegre formoseia o rosto, e a alegria de Deus, o Senhor, é a nossa força. Então, quando nós estamos fazendo exatamente o que Deus quer que a gente faça, nós estamos alegres, o rosto está formoso. Você já viu uma pessoa quando peca e vem para a igreja de novo? Era membro da igreja, agora vem para a igreja. Vocês viram que ela
fica meio desconfiado. Você olha, ela não está bem soltinha. Por que ela não está bem solta ali para buscar a bênção de Deus? Porque sabe que errou. Aí ela começa a vir de novo, e aí Deus vai abençoando, ela vai se alegrando e vai entrando na vida da igreja novamente. E aí o rosto fica, o coração alegre, formosinho o rosto. Porque a maior boniteza que pode existir na vida de uma pessoa é a presença de Deus dentro da vida. Essa é a maior beleza que existe. Só que quando você falhar e você não se humilhar, Jesus, ele vai vir ao seu encontro para lhe salvar daquela situação, daquele sistema de iniquidade, porque ele venceu, ele aniquilou isso nele. Aí quando você se humilha, Jesus vai vir e vai salvar você. Você errou, você fez aquilo que não devia, porque aquele que é de Deus, que não peca, a Bíblia diz, o nascido de Deus não peca. Aí você tem a outra natureza que foi nascido em Adão. Não foi no segundo Adão, Cristo Jesus, o Adão real. Foi no primeiro Adão. Então você errou. Uma coisa é você errar por palavra, obra e pensamento, porque isso você entrega a morte o dia todo. Então a gente erra, a gente falha. Mas a outra coisa é você errar conscientemente, você querer praticar o erro. Porque essa prática do pecado, Deus nos deu poder para vencer. Então, aquele que é de Deus, ele erra, mas ele não vive na prática do pecado. Não vive na prática. Ah, pastor, mas Deus perdoa se alguém praticar o pecado e se arrepender e confessar o seu pecado, vai alcançar Deus. Perdoa, mas não elimina a disciplina. Ele perdoa, mas não elimina a disciplina. Porque a Bíblia diz, não repreende, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, ele não vai passar a mão por cima de você. Ele vai perdoar, você perdoa na hora. Você chega, Deus me perdoa, se humilha e pede, ele perdoa, mas não elimina a disciplina. Porque a Bíblia diz que ele disciplina a todos aqueles que ele recebe por filho. Ele vai disciplinar você. Então, que Deus